Que bom que você chegou até aqui. E vamos continuar até o livro do Apocalipse. Hoje, Marcos capítulo 11, 12 e 13, com os seguintes ensinamentos. A fé que produz milagres, o povo que não cria na ressurreição e a ordem de Jesus para todos nós. No capítulo 11, no versículo 22 e ao 26, quando ele fala sobre o poder da fé, no momento em que uma figueira que ele amaldiçoou secou desde a raiz. Então os discípulos ficaram admirados, maravilhados com aquilo. E aí Jesus diz, ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. A fé em Deus é poderosa, porque Deus é o Todo-Poderoso. Quem ora corretamente dando espaço para que a vontade do Pai prevaleça sobre qualquer pedido é atendido. Mas observe um detalhe. A importância da fé, ela não está neutralizada por maus sentimentos. É preciso liberar perdão para que a sua fé seja eficaz. No versículo 26 e 27 do capítulo 12, quando o nosso Senhor Jesus ele se depara com os saduceus que não acreditavam na ressurreição. E eles então ponderaram, questionaram, argumentaram em Jesus, e o Senhor Jesus então, por fim, disse a eles assim: quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Que tipo de lógica Jesus usou nessas palavras? Como Jesus poderia usar um título de Deus para provar que a ressurreição existe? Podemos pensar que o significado desta frase seja: eu sou o Deus daquele que foi Abraão. Mas a maioria dos judeus não raciocinava dessa maneira. Falar em Yahvé, eu sou o Deus de Abraão, implicava não somente um relacionamento passado com Abraão, mas também um relacionamento que continuava no presente. De fato, Jesus estava dizendo: se vocês creem que existe um Deus, então, uma vez que ele não foi, ele é o Deus de Abraão, vocês deveriam crer que Abraão ainda existe. Jesus poderia ter citado textos mais claros do Antigo Testamento para provar a ressurreição. Mas como os saduceus não baseavam sua doutrina em nenhum livro do Antigo Testamento, a não ser nos 5 livros de Moisés, o Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, Jesus argumentou citando um destes livros, Êxodo, capítulo 3, versículo 6. Lá no versículo 29, no capítulo 12 ainda, a palavra de Deus ela nos ensina quando o Senhor Jesus ele fala sobre o grande mandamento. Diz assim: respondeu Jesus, o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes.
Disse-lhes o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Que lindo, né? A entrada ao reino de Deus está na prática destes ensinamentos. Enquanto muitos se prendem a doutrinas e imposições humanas, o Senhor Jesus, de uma forma clara, simples e bem entendível, mostrou o caminho que conduz ao seu reino. E este homem, escriba, que falou com Jesus, mostrou que entendeu bem isso, e Jesus disse que o reino dele estava bem pertinho deste homem. Lá no versículo 41 ao 44 deste mesmo capítulo, a cena da oferta da viúva pobre. Quando ricos estavam depositando grandes quantias, uma mulher veio e depositou 2 moedinhas. O Senhor Jesus, observando tudo aquilo, então diz no versículo 43: e chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Enquanto os ricos depositavam com o intuito de se mostrar aos sacerdotes e ao público, e também pelo desencargo de sua consciência, a viúva derramou sua vida em oferta. Ela expressou a fé e a dependência em Deus. Foi lembrada por Jesus. Ficou totalmente em sua memória. Sempre o que cada um de nós formos oferecer, seja o que representa a nossa vida diante de Deus e não as sobras. Isso se refere tanto para com Deus como para com o relacionamento com pessoas. Não devemos oferecer sobras. Devemos oferecer tudo de nós, todo o nosso ser. Lá no capítulo 13, no versículo 10, quando a palavra de Deus fala sobre o princípio das dores, nós já falamos mais sobre isso lá no livro de Mateus, mas um detalhe importante no versículo 10 diz assim: mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Esse versículo, em meio a este assunto, tem uma importância muito grande. Porque de todas as profecias, a que falta se cumprir de forma clara e determinante é o evangelho chegar a todas as nações. Mas isso está bem próximo, porque a internet tem sido uma verdadeira ponte para que isso ocorra. E pode ocorrer a qualquer momento. Lá no versículo 13 deste capítulo, quando ele ainda fala sobre este assunto, ele diz: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Permanecer até o fim é estar até o último suspiro andando em sua presença, mantendo nossa mente na sua palavra, guardando nosso coração, confessando com nossa vida que o Senhor Jesus é Deus e não há outro além dele. Isso pode causar ódio das pessoas contra você. Mas se o nosso Senhor passou por isso, por que nós não passaríamos? E para terminar, o versículo 32 e o versículo 37 deste mesmo capítulo, quando fala sobre a parábola da figueira e a exortação à vigilância, ele diz assim:
Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Falando sobre quando seria a volta do Senhor Jesus, a volta de Cristo e o fim de todas as coisas. E aí no versículo 37 ele diz: o que, porém, vos digo a todos, vigiai. Quando Cristo se tornou humano, renunciou ao direito de usar as suas capacidades divinas para proveito próprio. Você pode ver isso em Filipenses, capítulo 2, versículos 6 ao 8. Como Jesus se submeteu ao Pai em tudo, também deixou a este a questão do dia da sua volta. Quem hoje afirma saber o dia da volta de Cristo, como vemos muitas vezes em noticiários, ou pessoas que se dizem videntes, ou até mesmo iluminados supostamente por Deus, dizendo que o mundo vai acabar tal ano, ou vai acontecer isso ou aquilo outro, está afirmando saber mais do que Jesus, sendo assim um falso profeta. A vigilância é a principal orientação do nosso Senhor nos dias atuais, pois se relaxarmos, podemos colocar a eternidade com o Pai Celestial a perder. Se te ajudou o devocional de hoje, então faça também ajudar alguém. Envia todos os seus contatos. Coloque nas suas redes sociais. Deixe o seu like e o seu comentário. Você é especial para Deus. Amanhã eu te espero aqui.